Antes da década de 60, só alguns tumores infantis podiam ser curados por cirurgia ou radioterapia. Davam-se os primeiros passos na experimentação e utilização de fármacos com efeito citostático, e foi nascendo a oncologia pediátrica. Há 50 anos, o Dr. António Gentil Martins chegava a Lisboa, depois de se ter especializado em cirurgia pediátrica no Reino Unido. Jovem, entusiasta e desde sempre vocacionado para o tratamento do cancro, propôs ao seu avô, professor Dr. Francisco Gentil, então diretor do Instituto, a criação de uma unidade de pediatria no IPO, o que veio a acontecer no final de 1960. À equipa juntou-se o Dr. Valença de Sousa, então pediatra do Hospital de Santa Maria, e um grupo de enfermeiras da Escola Técnica de Enfermeiras, atual Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. E assim nasceu a Unidade de Oncologia Pediátrica do Instituto Português de Oncologia de Lisboa. Inicialmente, dispunha de 2 salas de internamento, uma para 6 meninos e outra para 6 meninas, no Serviço de Cirurgia 1 do IPO. Nessa altura, praticamente só eram tratados os doentes, eram tratados e suscetíveis de terem cura os doentes que tinham os chamados tumores sólidos, ou seja, as doenças cirúrgicas em que intervinha o cirurgião. E por esse motivo, realmente, isso era o panorama geral da oncologia nessa época, em 1960. Para um rastreio e um diagnóstico mais precoce, foi aberta uma consulta externa para receber crianças do exterior com suspeita de doença. À época, havia muita desconfiança em relação ao tratamento do cancro infantil. Contudo, este sentimento foi-se reduzindo, à medida que o interesse da comunidade científica sobre o cancro infantil ia crescendo. A aventura foi ganhando asas. O professor Lima Basto autorizou que se fizesse, que se transformasse aquele espaço para um serviço de pediatria, em que havia 2 enfermarias, havia uns 3 quartos para crianças muito pequeninas, eram 3 boxes, 3 boxes para crianças pequenas, que dava direito a terem o acompanhamento da mãe, e havia depois mais 2 pequenas salas, que eram as salas de recobro. E em janeiro de 1966 foi inaugurado no 7º piso do Bloco Central o novo serviço de pediatria, com capacidade para 22 doentes. A organização e o planeamento do serviço estiveram a cargo do diretor, o Dr. António Gentil Martins, e das enfermeiras Alice Gentil Martins e Nilza Ralha, tendo ficado esta última a chefiar a equipa de enfermagem. Procurou-se 3 coisas. Uma, por um lado, era ter uma dietista para adaptar as refeições dos miúdos e as suas dificuldades de apetite, que os doentes normalmente têm. Dietista é essa que depois passou a ser utilizado pelo Instituto todo. Tínhamos uma educadora de infância, mais tarde vieram as professoras. A esta equipa juntou-se uma assistente social, que foi criada com um espírito de facto completamente diferente. A presença dos pais, a continuidade do apoio lúdico e escolar e tal das crianças, o respeito por aquilo que eles gostavam ou não gostavam de comer, a hipótese das pessoas trazerem tudo, de haver festas, de haver convívios, das crianças, a par da sua doença, serem tratadas e tentar, se elas vivessem no ambiente o mais familiar possível. Mas todas estas coisas pioneiras eu acho que foram extremamente importantes, mas que se mantiveram. Ações de urgência sempre acompanhadas, uma educadora responsável pela ocupação das crianças, o grupo das voluntárias, que era fantástico também, mas isso havia também para os adultos, mas que também penso que foi das primeiras instituições onde havia um corpo de voluntários com formação, etc., e que na pediatria foram sempre essenciais. Em 1968, a equipa médico-cirúrgica era a mesma que permaneceu durante anos. Os Dr. Gentil Martins, Valença de Sousa, José Queiroz, Antonieta Picanço e Mário Souzinha. A enfermeira Manuela Martins ocupava o cargo de enfermeira-chefe. Ainda dessa época, foi há pouco tempo que algumas enfermeiras se retiraram. Casos das enfermeiras Vitória Bravo, Maria José Rodrigues e Hilda Eusébio. Em 1974,
foi criado o primeiro hospital de dia do IPO, o Hospital de Dia de Pediatria. Durante este período, chegou ao serviço a Dra. Maria Esther Vieira e a direção do serviço foi entregue ao Dr. Valença de Sousa. O progressivo aumento de recursos médicos e o surgir de protocolos terapêuticos, com consequente melhoria de resultados, cedo revelaram que o serviço necessitava de ajustes importantes. O serviço passou então, temporariamente, para o terceiro piso do bloco central, enquanto decorriam as tão necessitadas remodelações. Mesmo com a redução da capacidade para 16 camas, os doentes passaram a poder ter todos acompanhamento noturno permanente. Neste período, foi criado o Estatuto de Acompanhante em regime de internamento perante os sistemas de saúde. Durante este período, chegam ao serviço os doutores Mário Chagas, António Silva Ambrósio e Bray Pinheiro. Inaugurado em outubro de 1990, o serviço remodelado preencheu os requisitos essenciais para a prática de uma pediatria oncológica atualizada. Com capacidade para 22 camas e com condições para o acompanhamento pelos pais, dispunha de uma sala para o hospital de dia, com 5 postos de tratamento, e uma sala de biópsias para a realização de medulogramas, biópsias e punções lombares. Dispunha de uma zona específica para isolamento, embora todos os quartos individuais pudessem ser assim utilizados. Um corpo de enfermagem especializado e treinado constituiu sempre um valor insubstituível. O serviço de pediatria teve, ao longo do tempo, as enfermeiras-chefes Pita de Sousa, Eduarda Laranjeira e Bernadette Correia de Matos. Um dietista, uma assistente social e educadoras de infância fizeram sempre parte da equipa de pediatria. E em 1991 juntou-se a psicóloga clínica e mais tarde a instalação de uma escola com 3 professores. Em 1992 inaugurou-se o Pavilhão Lions. Mais do que uma sala de espera, é um espaço polivalente de acolhimento e atividades lúdicas. Após a reforma do Dr. Valença de Sousa, foram diretores do serviço os Drs. Bray Pinheiro, Mário Sousinha, António Ambrósio e Mário Chagas. Este último retirou-se em dezembro de 2009. A unidade de neuro-oncologia constitui um setor imprescindível. A Liga Portuguesa contra o Cancro desde sempre e a acreditar desde 1995 e mais recentemente outras associações e entidades se têm juntado a nós, têm sido suportes insubstituíveis no apoio ao cuidado dos doentes e famílias. A partir de 1995, o serviço viria igualmente a tornar-se o centro de referência da Zona Sul, ilhas e dos países africanos de língua oficial portuguesa. Face ao aumento da necessidade de tratamento em ambulatório, foi criado o Hospital de Dia fora do serviço, em 1998, com 8 postos de tratamento. Foi ampliado em 2007 e 2009, pode cuidar em simultâneo de 12 doentes, mas já é insuficiente em períodos de maior afluência. Em 2008, ficou delineado o projeto de reestruturação e aumento de capacidade do internamento, face ao volume de doentes e à necessidade de aumentar a idade de ingresso acima dos 15 anos. Tal remodelação iniciou-se em agosto de 2010. 50 anos a servir a criança com cancro.